Olá, olá, oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Estamos estudando a subordinação, já estudamos então as características das orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Falta ainda terminarmos de estudar então as conjunções subordinativas adverbiais e os pronomes relativos, para finalizarmos então o conteúdo. Mas nós já sabemos diferenciar as orações subordinadas substantivas das adjetivas e das adverbiais. E é o que nós vamos fazer hoje neste exercício que eu enviei para vocês, tá? É pouco exercício, mas vamos ver aqui o comando, que é enorme, não é? Então, separe as orações. Na verdade, aqui você vai ter o espaço para inserir a oração, né, em cada, então, aqui, né, linha. Bom, então, separe as orações principais das subordinadas, identifique se as subordinadas são adjetivas, adverbiais ou substantivas e transforme o período composto em período simples. Está aqui, ó. Transformação do período, no caso, composto para o simples. Beleza. Substituindo as orações subordinadas adjetivas por adjetivos, as orações subordinadas substantivas por substantivos e as orações, no caso, adverbiais por advérbios ou locuções adverbiais. Faça o exercício voltando ao conteúdo. Por exemplo, temos aqui: a menina que está de vestido amarelo é a melhor dançarina. Temos a oração principal: a menina é a melhor dançarina. Que menina? Oração subordinada: a menina que está de vestido vermelho. Então, é uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Eu posso substituir este que por o qual. A menina a qual está de vestido amarelo é a melhor dançarina. Eu não tenho como substituir por isso. A menina, isso é a melhor dançarina. Não dá. Sem dizer uma coisa, nós podemos fazer, então, uma transformação do período simples, aliás, do período composto para o período simples, substituindo toda a oração subordinada por um adjetivo. A menina, olha só, de vestido amarelo. Ué, professor, mas isso é um adjetivo? É uma locução adjetiva. A estrutura da locução adjetiva vem com a preposição de mais um substantivo, os dois juntos com uma função adjetiva. Lógico que tem ainda aqui um adjunto adnominal para o núcleo do adjunto adnominal referente à menina, tá? Então, vamos lá, não é? O tio está certo de que a prima virá. Oração principal: o tio está certo. Lembrando que a preposição, se houver, ela fica com a oração subordinada. A conjunção fica com a oração subordinada. E se houver uma preposição antes da conjunção, que é exigida por uma palavra que não tem sentido completo, então você vai ainda deixar a preposição junto com a subordinada. Então está aqui, de que a prima virá. Vamos transformar então, aliás, vamos dizer qual é o tipo de oração, né? Esta é uma oração subordinada substantiva. Por quê? Olha só. Por dois motivos. Vamos lá. Primeiro motivo: o tio está certo. Então nós temos aqui a primeira oração, a oração principal, e temos de fazer a análise sintática dela. O tio é o sujeito, está certo. Quem é que está certo? O tio é o sujeito. Está certo. Certo é, então, o chamado predicativo do sujeito. É um nome que não está completo. Precisa de um complemento para este nome, que é um adjetivo. Então, o complemento deste nome é de que a prima virá. Então, nós temos o que aqui? Temos, no caso, um complemento para o nome ou um complemento nominal. Tá? Então, nós temos aqui um complemento para o nome que está na oração principal, ou seja, vai completar um termo da oração principal.
Ou seja, só pode ser a oração subordinada substantiva, porque nem a adjetiva e nem a adverbial completa a oração principal. Elas somente auxiliam o sentido. E também por uma outra coisa, o tio está certo disso. Então, você substituindo por isso, pode observar que é oração subordinada substantiva. Tá? Vamos ver se nós podemos então aqui transformar para o período simples, além do disso. O tio está certo da vinda da prima. Pronto, conseguimos. Só há um verbo aqui agora. Lembrando-se que o período é simples quando então há somente um verbo nele. O período é composto quando então há mais de um verbo. Aqui há dois verbos neste período. O tio está, verbo, certo de que a prima virá, mais outro verbo. Aqui nós temos o tio está certo, verbo, da vinda da prima, só substantivos. Não temos aqui então, fora as preposições com artigos, né? Estou falando aqui vinda e prima, que teriam condições, vamos dizer, de ser verbos, mas não são substantivos. Então nós só temos este verbo, período simples. Nós transformamos o período composto em período simples. E ainda podemos fazer assim, ó. O tio está certo disso. Pronto, você vai pegar a preposição de, mas o isso, então, se torna disso. Beleza? Vamos para a segunda aqui. O aluno, que é estudioso, terá um futuro promissor. Observe, oração principal. O aluno terá um futuro promissor. É a oração principal. A oração subordinada, que é estudioso. Opa. Que é estudioso é a oração subordinada. Vamos transformar? Não, antes vamos ver qual é a classificação, tá? Temos aqui o aluno, isso terá um futuro promissor. Não dá para substituir por isso, então não é oração subordinada substantiva. O aluno, o qual é estudioso, terá um futuro promissor. Então nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva, porque você transformou aqui só aquela palavrinha que liga as duas orações por o qual e deu certo, tá? Mas, vamos lá então, deixa-me colocar aqui. Oração subordinada adjetiva. Mas nós também podemos fazer o seguinte, vamos transformar para o período simples, substituindo por um adjetivo então. O aluno estudioso terá um futuro promissor. Pronto. Modificamos toda a oração por um adjetivo, estudioso, certo? Então tá aí, gente. É assim que vocês podem então diferenciar a oração subordinada substantiva da adjetiva e da adverbial. Vamos para esta última. Oração principal. Devemos mudar nossas atitudes. Esta é a conjunção. Este aqui é o pronome relativo, porque na oração subordinada adjetiva não tem conjunção, sim pronome relativo, que retoma uma palavra dita anteriormente. Quem é que é estudioso? O aluno, certo? O tio está certo de que a prima virá, temos aqui a preposição, tá? Temos a preposição e, no caso, a conjunção, na verdade, e a preposição antes da conjunção, que também fica com a oração subordinada, tá? Então, vamos lá. Devemos mudar nossas atitudes. É a oração principal. Enquanto é a conjunção, tá? O que é o pronome relativo? E o que aqui é conjunção integrante. Então, enquanto ainda há tempo,
é a oração subordinada, tá? Transformação para o período simples. Devemos mudar nossas atitudes agora, por exemplo. Ou devemos mudar as nossas atitudes neste instante, tá? Pronto, substituímos somente por advérbios, no caso, a oração subordinada, enquanto ainda há tempo, tá? Ou seja, então identificamos a oração, ela é subordinada adverbial. Opa, como é que como é que a gente pode identificar isso então? Está indicando o tempo, uma circunstância de tempo primeiro, tá? Circunstância de tempo, de comparação, de causa, de concessão, de conformidade, de consecução, de condição, tá? Circunstância de finalidade, né? Entre outras. Então, nós temos aí todas as orações subordinadas adverbiais e as suas conjunções, logicamente, enquanto aqui indicando o tempo. Beleza, mas olha só, há uma técnica aqui também. Devemos mudar nossas atitudes, isso não deu certo. Devemos mudar nossas atitudes a qual ainda há tempo, também não deu certo. Então só pode ser adverbial, tá bom? Oração subordinada. Pronto. Beleza? Então aqui nós terminamos os nossos exercícios, né? E agora nós vamos dar continuidade aqui às orações que estávamos estudando. As quais estávamos estudando. Olha só, nós estávamos estudando, na verdade, as conjunções subordinativas adverbiais. Vimos aqui até as concessivas. Vamos dar continuidade. Então, as concessivas, elas introduzem uma oração que expressa, no caso, a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir a sua realização. Entenderam? São as conjunções embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, posto que, com quanto, etc. Meu Deus, professor, mas nós vamos ter de memorizar todas essas conjunções? Seria importante, porque quando forem produzir uma redação do Enem, por exemplo, você não pode ficar repetindo conjunções. E você não pode também ficar somente no nível da coordenação. Tem que fazer uso das orações subordinadas. É o tipo de linguagem, né, mais desenvolvido, tá? Mais desenvolvida, no caso, né? Desenvolvido o tipo, né, de linguagem. Então é isso aí. Bom, vamos para um exemplo. Embora fosse tarde, fomos visitá-lo. Então, há uma ideia contrária. Você não deveria visitar a pessoa porque está tarde, mas você foi. Não impede a realização da ação, tá? Eu não desistirei desse plano mesmo que todos me abandonem, desculpem. Então, olha só, o fato de ter sido abandonado por todos deveria fazer com que você desistisse, mas não, você não vai desistir. Agora existem as condicionais, né? Elas introduzem uma oração que indica a hipótese ou condição para que, né, ocorra o fato da oração principal. São elas: se, caso, com quanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que, sem que, etc. Por exemplo, se precisar de minha ajuda, telefone-me. Olha só, você vai telefonar a mim caso, olha só, com essa condição, se precisar de minha ajuda. Senão não me telefona, não. Não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, você só vai ao escritório hoje com a condição, né, de caso haja algum negócio muito urgente. Agora, as conformativas, elas introduzem uma conjunção, aliás, uma oração, que exprime a conformidade de um fato com outro, ou seja, vai entrar em concordância. São as conjunções. Nós estamos estudando as conjunções subordinativas adverbiais. Conforme, como, segundo, consoante, etc. Por exemplo, o passeio ocorreu, olha, em conformidade com o quê? Com o que havíamos planejado. Como havíamos planejado, tá? Arrume a exposição
segundo as ordens do professor, ou seja, conforme, tá? Em conformidade com as ordens do professor. Temos as consecutivas, observem, introduzem uma oração que expressa a consequência da oração principal. São as conjunções, observem, de sorte o que, locuções conjuntivas também, não é? De modo que, sem que não, não é igual, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente a oração principal de uma palavra como tal, tão, cada, tanto, tamanho, etc. Por exemplo, estudou tanto, observem aqui a oração, aliás, a palavra que vai estar na oração principal, tá? Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. A dor era tanta que a moça desmaiou. Tanta, tá aqui, ó, que a moça desmaiou. Só que esta fica na oração principal e a outra na oração subordinada. Cuidado com isso, né? As partes das expressões aqui. Bom, também existem as finais, né? As conjunções adverbiais finais introduzem uma oração que expressa a finalidade ou o objetivo com que se realiza a semântica ou o sentido da oração principal. São elas para que, a fim de que, porque, para que, né? Igual no caso, e que. Bom, temos aqui então. Toque o sinal para que todos entrem no salão. As orações vão se separar aqui, depois de sinal. Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. Então, vai se separar aqui, ó. Aproxime-se, olha a finalidade, a fim de que possamos vê-lo melhor. Beleza? Temos aqui as, então, proporcionais, né? Elas introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal, tá? Assim como, por exemplo, um impacto na oração principal, ao mesmo nível, proporcionalmente, haverá um impacto à oração subordinada. O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam, ou seja, entram em escassez. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia, certo? E temos aqui, por fim, as temporais. Introduzem uma oração que acrescenta uma circunstância de tempo ao fato expresso da oração principal. São elas quando, enquanto, ó, nós estudamos isso daqui no nosso exercício de hoje. Antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, ou assim que, etc. Por exemplo, a briga começou, olha quando, assim que saímos da festa. Ainda bem. A cidade ficou mais triste quando, depois que ele partiu. Tá? Bom, depois que, então, o que aqui também entra. Ó. Beleza? Bom, nós temos também conjunções que não têm em si uma classificação, vamos dizer assim, fixa. Há mutação. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Certo, gente? E na próxima aula nós também iremos corrigir outro exercício que eu enviarei para vocês, tá? Então, tchau, tchau e até lá.